A história não tem que ser bonitinha para agradar as pessoas, não, ela tem que ser verdadeira. Eu carrego essa frase comigo há muitos anos e talvez essa frase hoje mostre que um dos maiores perigos que o candomblé esteja enfrentando não é a perseguição externa, não é a intolerância religiosa explícita e não é a polícia invadindo o terreiro, manchete sensacionalista. Talvez o maior perigo esteja dentro de casa. Talvez ele esteja na tentativa de reescrever a própria história. E no episódio de hoje nós vamos tentar entender juntos que é bem possível que os nossos maiores inimigos estejam mais próximos do que a gente imagina. Eu acredito que muita gente não vai gostar do episódio de hoje porque ele mexe com a dissociação cognitiva de muitas pessoas. Esse assunto vai incomodar porque tá cheio de gente que acha que tá fazendo um bem enorme para o candomblé, vindo de fora e tentando ensinar as verdades que agradam a elas, né, essas pessoas aí, para gente que nasceu e viveu uma vida inteira dentro da religião. Então, se você não gosta de ouvir verdades, já para de escutar esse episódio por aqui e entenda: o candomblé não precisa de você. Eu sou o Gan Leandro e você está no podcast Jack Aló, o nosso espaço do farol ancestral, onde a gente discute espiritualidade ligada ao candomblé de maneira simples e direta, sem mimimi e sem enrolação. Então, antes de continuar, não esquece de responder a enquete do episódio, porque isso ajuda muito o podcast a crescer e chegar em mais pessoas que realmente querem viver a espiritualidade com verdade. Toda geração acha que está evoluindo, toda geração acredita que está corrigindo erros do passado. Isso não é um fenômeno exclusivo do candomblé. Isso é algo muito humano. O problema começa quando a correção vira amputação, quando a crítica vira apagamento, quando a vontade de ajustar o presente transforma o passado em algo que precisa ser maquiado para caber na sensibilidade atual. O candomblé não nasceu num laboratório ideológico, não nasceu num congresso acadêmico, não nasceu num ambiente protegido por leis de liberdade religiosa. O candomblé nasceu sob pressão, foi parido nas mãos de pessoas que viveram a escravidão. Nasceu na perseguição, sendo confundido com crime, sendo chamado de feitiçaria, sendo vigiado. Nasceu sendo invadido, sendo silenciado. E quando algo nasce sob toda essa pressão, precisa desenvolver estratégias de sobrevivência. É muito confortável olhar para o passado com a segurança do presente, de uma sala ou de um quarto com ar-condicionado, e dizer: tal coisa não deveria ter sido feita, isso é influência indevida, isso é resquício colonial, isso é submissão, isso é erro. Mas para gente que pensa assim, eu pergunto, com toda a minha honestidade: você entende o contexto no qual isso tudo foi feito? Hoje existe um discurso crescente que tenta separar o candomblé de qualquer vínculo histórico com o catolicismo, como se essa convivência fosse uma vergonha a ser apagada. Mas o candomblé não surgiu num território neutro, ele surgiu num Brasil oficialmente católico. Ele surgiu num Brasil onde a igreja era a instituição central. Ele surgiu num Brasil onde qualquer prática fora da norma poderia ser punida. Então, muitas casas antigas mantiveram relações com a igreja, muitos sacerdotes eram católicos praticantes, muitos iniciados eram levados à missa. A esmagadora maioria dos baluartes do candomblé clássico, do passado, do candomblé dos primórdios, que muita gente inclusive idolatra hoje, inclusive as pessoas com esse discurso reformista, recebeu a bênção do padre na sua iniciação. Isso era submissão ou era estratégia? Isso era inferioridade ou era diplomacia? Isso era sincretismo descontrolado ou era proteção? É preciso ter maturidade para entender que convivência não é necessariamente rendição. Em muitos momentos históricos, foi justamente essa convivência que permitiu que o candomblé existisse sem ser completamente esmagado,
Sem alianças não há sobrevivência. Sem diálogo não há espaço. Sem inteligência política não há continuidade. E quando alguém olha para essas práticas antigas e diz simplesmente isso precisa ser cortado, o candomblé não precisa mais reproduzir essas práticas hoje, talvez esteja ignorando que essas práticas não nasceram de ingenuidade, elas nasceram de necessidade e foram adotadas por pessoas infinitamente mais inteligentes e conhecedoras do nosso culto do que qualquer um de nós hoje. Existe um entusiasmo muito grande por discursos de pureza sendo propagado nas redes sociais atualmente. Pureza africana, pureza ritual, pureza estrutural, pureza histórica. Mas o candomblé não é uma fotografia congelada da África pré-colonial. Ele é resultado de um processo histórico complexo, doloroso e adaptativo. Ele é fruto de encontros forçados, de deslocamentos, de resistências e de negociações. E é justamente essa complexidade que torna o candomblé forte. Quando alguém tenta simplificar essa história, dizendo que tudo que não seja estritamente africano deve ser removido, está ignorando que a própria formação do candomblé no Brasil foi um ato de reconstrução em ambiente hostil. Para resistir, foi necessário se reinventar. Não foi uma cópia, foi reinvenção, e reinvenção exige maleabilidade. Bora falar da família de santo? Hoje existe uma crítica recorrente ao conceito de família tradicional dentro do candomblé. Inventaram um termo, o tal do lugar de fala, para que qualquer esperto possa invocar esse tal de lugar de fala para dizer o que os outros devem ou não devem fazer, para ensinar que as pessoas não estão sendo pobres direito, não estão sendo pretas direito, não estão sendo macumbeiros direito. Aí os estudiosos, os libertários que se enfiaram dentro do candomblé nos últimos anos, chegam e dizem que o conceito de família tradicional é um modelo ultrapassado, que é uma estrutura rígida, engessada, que é uma hierarquia opressiva. Mas é preciso lembrar que a família de santo não nasceu como uma poesia simbólica. Ela nasceu como estrutura de sobrevivência. O terreiro era mais do que um espaço ritual, era uma rede de proteção, um espaço de acolhimento, uma estrutura econômica, era amparo para quem não tinha família biológica por perto, era uma comunidade que dividia comida, cuidado, responsabilidade. As crianças eram cuidadas coletivamente. O filho de um era o filho de todos e a proteção, o cuidado, a educação, a instrução era responsabilidade e obrigação de todos. Os problemas eram enfrentados coletivamente, a prosperidade era compartilhada. Se uma filha de santo abrisse uma barraca de acarajé, os seus irmãos iam lá ajudar. Compravam dela, indicavam para os outros, faziam propaganda, porque a sobrevivência de um fortalecia todo mundo. Hoje se fala muito em juntos somos mais fortes, mas na prática é hashtag somos todos concorrentes. A gente olha em volta e vê mais preocupação com posição, com visibilidade, com reconhecimento individual, do que com fortalecimento coletivo. Eu não estou dizendo que antigamente era perfeito, um mar de rosas. Não era, não. Existiam conflitos, disputas, falhas humanas, como existe hoje. Mas havia consciência de que ninguém sobrevivia sozinho. O conceito iorubá de família grande, muitos filhos, muitos irmãos, era disseminado. Dentro dos terreiros, muita gente era parente consanguíneo, primos, sobrinhos e por aí vai. Os laços eram mais fortes, as pessoas se importavam mais com as outras pessoas. Todos se protegiam e o candomblé se perpetuava porque eram cultos familiares congregados em uma religião unificada, defendida por famílias unificadas em uma única família de axé. Quando se desmonta o conceito de família dentro do candomblé, sem compreender sua função histórica, corre-se o risco de desmontar também a rede que sustentava a religião. Cada indivíduo tem o direito de viver a sua vida como bem entende, mas
Isso não deve servir para que ele possa querer enfiar o seu próprio entendimento dentro de uma religião que já é consolidada. Falem o que quiserem falar, mas vai nas casas matrizes que estão resistindo há mais de 200 anos. Suas lideranças são todas consanguíneas, mesmo que por graus diferentes de parentesco, mas todo mundo é parente. Essas casas resistem porque o laço familiar que preserva, o culto familiar que é importante para eles é muito forte. Não é simplesmente uma moda que eles estão vivendo agora. É o ar que eles respiram desde que nasceram. Resistem ainda assim e, enquanto se mantiverem assim, o tempo não vai fazer com que deixem de existir. O pertencimento ao elo que sustenta a família de Axé unida. E quanto mais íntimo, mais próximo, mais família, mais forte é esse elo. Simples assim. O candomblé sobreviveu porque foi estratégico. Sobreviveu porque dialogou, porque se organizou como família, porque soube quando se recolher, porque soube quando aparecer. Sobreviveu porque soube quando negociar para manter as suas tradições. E quando a gente vê pessoas que não entendem isso, porque não viveram um candomblé na plenitude, tentando destruir isso, nos perguntamos: será que essas pessoas realmente sabem o que é candomblé? Querem falar sobre tradição, mas será que eles conhecem e entendem as nossas tradições? Olha aí nas redes sociais, o carnaval acabou e o assunto que está em alta no momento é o candomblé e a quaresma. Vamos falar sobre quaresma? Candomblé não possui fundamento litúrgico africano para um período fixo de 40 dias, mas existem rituais específicos em alguns cultos africanos com resguardo de 40 ou mais ou menos dias. Mas a maioria das pessoas desconhece e muita gente acha que não existe porque realmente não conhece. Não conhece nem o idioma, nem a cultura, determinados cultos mais aprofundados, então acredita que isso não existe. E realmente, naquilo que é visto pelo público, pelas pessoas que estão pesquisando, olhando na internet, que estão até indo para a África e tentando conhecer coisas novas, realmente não existe. No calendário tradicional iorubá, um tempo estruturado como a quaresma cristã não existe mesmo. Mas muitas casas antigas do candomblé guardavam esse período e guardam até hoje. Suspendiam cerimônias públicas, recolhiam-se na intimidade dos rituais do seu próprio terreiro, mantinham silêncio para as pessoas de fora. Isso era a imposição da Igreja Católica ou era uma leitura inteligente do contexto social? Se o ambiente externo estava sensível, se o período era culturalmente carregado de significado para a sociedade ao seu redor, talvez o recolhimento fosse simplesmente uma forma de evitar exposição desnecessária. E aqui entra um ponto muito importante sobre o que eu falei agora há pouco. O candomblé tem resguardo, tem purificação, tem períodos de preceito, tem tempo de recolhimento, tem disciplina ritual. Se resguardar por 40 dias, será que é algo tão ruim assim? A ideia de purificação não é estranha para o candomblé. O que não é estruturalmente africano é o formato específico de 40 dias assumido como 40 dias bíblicos. Porque para a gente, 40 dias bíblicos não faz o menor sentido, mas guardar um período de recolhimento não contradiz em nada a nossa tradição. Se uma casa decide aproveitar esse tempo para introspecção, disciplina, controle de excesso, cuidado com o corpo e com o espírito, isso não fere em nada nenhum fundamento do candomblé. O problema começa quando alguém transforma isso numa obrigação universal ou quando ridiculariza quem mantém essa prática como se estivesse traindo a sua raiz africana. Talvez a pergunta não seja se o candomblé tem quaresma, talvez a pergunta seja: você entende por que algumas casas guardam o período da quaresma? Você entende o contexto, a história, a tradição da casa que faz isso? Ou está generalizando e julgando o passado com a própria régua no olhar do presente?
Existe hoje uma tendência de tratar qualquer vínculo histórico com o catolicismo como uma mancha vergonhosa a ser apagada. Mas e se esse vínculo tivesse sido a ponte, tivesse sido o abrigo, se ele foi um escudo para o povo do passado? E foi. Quantos livros não falam disso? Para quem gosta de ler livro, de pesquisar no Google, nas redes sociais, é só olhar aí quanto material não fala sobre isso. Ou o candomblé, como conhecemos, não foi mais criado nos porões da Igreja Católica, na Igreja da Barroquinha. Não foram mais os padres que se arriscaram, que arriscaram seus pescoços para que os primeiros iniciados do candomblé fossem iniciados. Apagar essa memória não torna o candomblé mais puro, torna ele mais superficial. Quando a gente começa a reescrever o passado para que ele fique confortável ao nosso discurso atual, a gente corre o risco de apagar justamente as estratégias que garantiram que hoje nós estivéssemos aqui cultuando aquilo que nós cultuamos. Tradição não é prisão, mas também não é descartável. E eu não estou defendendo todas as coisas ruins que as pessoas que querem apagar esse traço da história usam como justificativa para que eles possam fazer todo esse discurso contra essa integração com a Igreja Católica, tá? O que eu estou fazendo é defender a memória histórica, eu estou defendendo a compreensão do contexto, a maturidade de reconhecer que o passado foi complexo. O perigo disso tudo não está em pensar diferente dos nossos antepassados. O perigo está em pensar que os antigos eram ingênuos. O candomblé não precisa ser embelezado, precisa ser entendido. Candomblé é religião de gente inteligente, porque foi gente inteligente que codificou essa religião e fez com que ela chegasse para nós nos dias de hoje. Você acha que as pessoas que querem promover todas essas mudanças hoje teriam condições de fazer o que os antigos fizeram? Quando a gente tenta tornar o passado mais confortável do que ele foi, a gente apaga a luta, o sofrimento, as alianças, apaga a estratégia, a inteligência coletiva que forjou a religião como ela é. E se há algo que realmente precisa ser preservado, é a verdade histórica. Não para idolatrar o passado, mas para não repetir erros por ignorância. Se a gente não entende por que determinadas práticas existiram, a tendência é tratá-las como um erro. E quando tudo vira erro, nada vira aprendizado. O problema de reescrever a história não é apenas perder detalhes, é perder compreensão, nuance, é perder a capacidade de reconhecer que uma tradição se constrói na tensão entre ideal e realidade. Eu não estou aqui para dizer que toda a prática antiga precisa ser mantida indefinidamente, porque existem muitas coisas que surgiram conforme o recorte histórico. Olha lá o meu vídeo mais visualizado do Farol Ancestral no Instagram, onde eu falo sobre a questão de acender vela com palito de fósforo. É um recorte histórico. O que eu estou dizendo é que antes de pensar em cortar, é preciso entender. Antes de usar a palavrinha desconstruir, é preciso compreender a função. Antes de se achar o iluminado que vai reformar, é preciso estudar a estrutura. Hoje existe uma pressa muito grande em classificar o passado como ultrapassado, mas ultrapassado para quem? Para qual contexto? Para qual realidade? O candomblé que existia há 100 anos não tinha o mesmo ambiente jurídico, social e político que existe hoje. Não tinha liberdade religiosa assegurada, não tinha visibilidade midiática, não tinha internet, não tinha espaço institucional, tinha perseguição, repressão, tinha medo. E dentro desse cenário, cada gesto tinha peso. Levar um iniciado para tomar uma bênção do padre não era apenas um ato religioso, era também um gesto social. Era dizer para a comunidade ao nosso redor: nós não somos uma ameaça. Era construir uma ponte simbólica, era garantir espaço de convivência, era manter portas abertas. Isso não diminui a raiz africana, isso mostra a inteligência histórica. Quando alguém hoje olha para esse gesto e diz que isso é submissão colonial, talvez esteja olhando com uma lente confortável demais, tá? Talvez esteja esquecendo que muitas vezes a sobrevivência depende de alianças improváveis. Há também uma romantização perigosa do que se chama de pureza.
Pureza absoluta não existe em processos históricos. Toda cultura em diáspora passou por adaptação. Toda tradição deslocada precisa negociar com o ambiente onde ela se instala. O candomblé não é uma cápsula do tempo, ele é uma tradição viva que se organizou dentro de um território específico, sob circunstâncias específicas. A tentativa de apagar tudo que remeta a essa negociação é, no mínimo, ingênua, porque ela parte da ideia de que seria possível existir isoladamente, como se o candomblé tivesse surgido num território autônomo, sem pressão externa. E isso não corresponde à realidade. Vamos falar de outra coisa que tem sido alvo de reclamações no Muro das Lamentações das redes sociais? A hierarquia. A hierarquia do candomblé não é uma mera formalidade, não é só protocolo, ela organiza a responsabilidade. Ela define quem responde por quem, ela estabelece limites, quem pode o quê. Ela cria a estrutura de transmissão de conhecimento. Sem hierarquia, o conhecimento se fragmenta, sem hierarquia, a autoridade vira bagunça, sem hierarquia, a tradição perde continuidade. Hierarquia pode ser mal utilizada como ela é em diversos lugares? Sim, pode virar abuso, pode virar autoritarismo, pode virar manipulação. Mas isso não significa que a solução seja abolir a estrutura da forma como muita gente tem mostrado que quer. A solução é corrigir abusos sem destruir a base. O mesmo vale para o conceito de família que nós já falamos antes. O conceito de família tradicional é base do candomblé. Ele não nasceu como um modelo conservador importado. Ele existe ainda hoje nos territórios originais de onde todos os cultos do candomblé vieram e está intrinsecamente ligado a tudo que tem no candomblé. Ademais, esse conceito é uma rede de proteção que traz pertencimento real, criou a responsabilidade coletiva, vínculo que vai além do ritual, que estruturou a economia interna e garantiu que ninguém ficasse desamparado. Dá para concordar que quando você tem a consciência de que aquela pessoa dentro do seu espaço sagrado é da sua família, seja também consanguíneo ou não, somado ao entendimento do que é certo ou errado, moral e imoral, dentro do ensinamento rígido do candomblé, as chances de acontecer um abuso contra uma criança dentro do terreiro são muito, mas muito diferentes das chances de ocorrer um abuso quando o abusador olha para aquela criança e não detecta nenhum freio moral, espiritual ou ético pautado pelo seu aprendizado religioso. Dá para concordar com isso ou não? Quando hoje se tenta desmontar esse conceito familiar do candomblé em nome de uma leitura moderna de individualidade, é preciso perguntar primeiramente qual é o real interesse em fazer isso. Essa pressa enorme em classificar o passado como ultrapassado é interesse para quem? A galera que prega essas mudanças todas, que traz esses conceitos contemporâneos, são quem? São alinhados com o quê? Pessoa que vive a nossa realidade? Porque tem um detalhe muito importante que muita gente ignora ou finge que ignora. O candomblé não é um fórum de debate, é uma tradição de transmissão. Quem não entende isso entra achando que é lugar de desconstruir e não percebe que está mexendo num sistema que foi construído para durar séculos, não para agradar uma geração. E aí eu vou falar uma coisa que vai irritar muita gente agora, mas eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Se você quer mudar tudo dentro do candomblé, a primeira pergunta não é qual é a sua opinião. A primeira pergunta é qual é a sua responsabilidade. E você sustenta o quê? O que que você preserva? O que que você serve? A quem? Ao que você serve? Você está carregando o peso que vem junto com a sua fala ou você só quer um microfone, um megafone, um palco? Porque é muito fácil ser revolucionário com a história dos outros, é muito fácil condenar uma estratégia antiga quando você nunca viveu a pressão que obrigou aquela estratégia a existir. É muito fácil chamar de colonial uma ponte que salvou gente de apanhar, de ser preso, de ver terreiro queimado,
de ser destruído. E eu não estou aqui romantizando a igreja, não, tá? Eu estou dizendo o óbvio. Em guerra, você faz aliança para sobreviver. E o candomblé viveu guerra por muito tempo. O que me preocupa não é alguém pensar diferente do que os antigos pensavam. O que me preocupa é o desrespeito embutido nisso tudo, porque no fundo, essa ideia de agora eu vou corrigir os antepassados carrega uma arrogância enorme. É como se os mais velhos não tivessem inteligência. É como se os baluartes do candomblé fossem ignorantes. É como se todo mundo do passado tivesse sido manipulado e só agora, no século da internet e do ego, apareceu alguém que enxergou a verdade. Quer um critério simples para você não cair nessa armadilha? Toda vez que alguém vier com uma fala bonita e reformista sobre o candomblé, você faz três perguntas bem simples. Isso que essa pessoa está dizendo preserva a memória ou apaga a memória? Porque quem apaga a memória apaga a luta, e quem apaga a luta apaga o motivo da religião existir como ela existe. Isso fortalece a comunidade ou fortalece o indivíduo? Porque tem muita ideia que parece libertadora, mas no fim só produz gente solta competindo por título, por visibilidade, por autoridade em rede social. E Candomblé não foi feito para produzir estrela, foi feito para produzir continuidade. Estrela no Candomblé é o orixá, tá? Isso aumenta a responsabilidade ou aumenta a opinião? Porque opinião é barata, responsabilidade custa caro. Responsabilidade exige tempo, disciplina, renúncia, exige limite, exige hierarquia, exige processo. E você percebe rapidinho quem está preocupado com responsabilidade e quem está preocupado com narrativa. E aqui eu volto para o tema da quaresma, para a gente fechar isso do jeito certo. O problema não é ver problema em guardar 40 dias. O problema é a arrogância de olhar para uma casa antiga e falar qualquer coisa que queira, no fundo, dizer que isso é uma vergonha, que isso é errado, que isso é resquício, que isso é submissão, sem entender o contexto, sem conhecer a história daquela casa, sem saber o que aquela prática significou para muita gente como estratégia, como sobrevivência, que isso foi importante para muita gente. Quer guardar esse período como uma purificação sua ou não quer também? Ótimo. Se não fizer bem, mal é que não vai fazer. O que não pode é transformar isso numa arma para atacar os outros, nem em palco para performar a pureza de forma como algumas pessoas acham que estão fazendo nas suas cabeças. Quem está dentro do candomblé e acredita que vai ter um papel principal corrigindo os outros, desconstruindo os outros, expondo os outros, competindo com os outros e provando que os antigos estavam errados, não serve para o candomblé. E o candomblé é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o candomblé. Quem está vivendo essa ilusão está só usando o candomblé. E é por isso que eu comecei dizendo que talvez o maior perigo esteja dentro de casa. Porque perseguição externa a gente reconhece. Agora, apagamento histórico, nem todo mundo enxerga que está no discurso bonito, que vem com um texto bem escrito, com palavra difícil, com indignação politizada, com bandeira de libertação, com decolonialismo, com consciência de classe, de raça, com letramento racial, trazido por quem não vive essa realidade. E se você não tiver senso crítico, você aplaude achando que é avanço, quando na verdade é amputação. Então, se esse episódio te incomodou, ótimo. Incomodar às vezes é sinal de que tocou onde tinha vaidade, onde tinha pressa, onde tinha certeza demais. Agora pega esse incômodo e faz uma coisa útil. Estuda, observa e questiona mais. A quem toda essa tentativa de mudança interessa? A história não tem que ser bonita, ela tem que ser verdadeira. E se esse espaço faz sentido para você, fortaleça ele com responsabilidade. Responda a enquete, compartilhe com quem realmente quer compreender e interpretar as mudanças que muita gente está tentando trazer para o nosso universo do candomblé.
E esse foi o nosso episódio dessa semana do podcast Jack Aló. Até a próxima terça-feira. Cuide do seu axé.